Vamos a uma aula de desenho técnico, tá? Esta aula é a aula de número 9. Eu sou o professor Paulo Panucci, engenheiro mecânico e designer de produto. A aula de hoje nós vamos falar sobre cotagem. Então a primeira parte aqui vai ser uma introdução. Então vamos lá. Quando aparecer a parte de onde foi retirada o conteúdo da aula, tá? Nós vamos colocar aqui do lado o livro, o texto, tá? Nesse caso aqui é o livro do Arlindo Silva, desenho técnico. Então, ou vai aparecer na parte inferior direita, ou na superior, ou aqui do lado esquerdo, tá? Os livros que a gente utilizou como referência. Então, vamos lá. Então, os profissionais que realizam a cotagem dos desenhos técnicos devem levar em consideração vários fatores, tá? Quais são esses fatores, pessoal? Nós temos aqui a forma da peça, tá? Nesse caso aqui, esse formato da peça, ele já tem as suas cotas colocadas. Também temos a localização dos elementos da peça, tá? Nesse caso aqui nós temos um furo, tá? Na peça. Também é interessante citar a tecnologia de fabricação dessa peça, né? Como que ela foi fabricada, se foi usinada ou não. Também a função que a peça vai desempenhar, tá? Nós não temos a função dessa peça, tá? Mas com certeza ela tem uma função. E a precisão para execução da peça, da fabricação em si. Então, todos esses itens que a gente comentou são itens que a gente tem que considerar na hora de cotar a peça. O que é cotar o que é cotar, tá? Então, nós vamos definir a cotagem como uma expressão gráfica do dimensionamento de uma peça, tá? Cotar pra gente vai ser dimensionar uma peça. Então, só que o saber cotar, ele é muito mais do que você saber colocar dimensões nos desenhos, tá? Então, que conhecimentos que você precisa para fazer a cotagem de uma peça? Primeira coisa, você tem que saber as normas técnicas que você está seguindo, certo? Você vai precisar também saber mais sobre o processo de fabricação, seja uma peça ou uma casa, tá? Um produto. Você precisa saber as funções do objeto que você está dimensionando e saber que se você cotar errado alguma coisa, uma peça, etc., você sabe que você pode causar um prejuízo na fabricação daquele produto, tá? Então existe um risco associado à cotagem errônea. Bom, juntamente com o dimensionamento de uma peça, a gente então percebeu que outras informações podem vir com ela. Então você pode ter uma sequência de uma montagem ou mostrar como que aquela superfície foi tratada, tá? Nós estamos seguindo aqui, pessoal, a apostila em partes do professor Marcos Rossi da Unesp, tá? A norma que a gente está seguindo é a NBR 10126, que é a norma para cotagem de desenho técnico. Bom, falar um pouco da aprendizagem da cotagem, tá? Item 2. Nessa peça aqui que a gente está vendo, existem cotas, tá? Então aqui você vê, ó, isso é uma cota, isso é uma outra cota. Então tem diversas cotas, dimensões, tá? Então as cotas, no caso que tem a letra A e a letra B, nesse caso aqui, ó, elas pegam praticamente a peça inteira, tá? Então são cotas de dimensões totais, ó. Vocês estão vendo? A peça inteira, tá?
elas são importantes para a forma da figura, tá? São cotas totais. Já as cotas C e D, essa cota e essa daqui, são cotas de posição. Elas vão indicar a posição de alguma parte da peça. Nesse caso, esse círculo aqui representa um furo da peça. Aqui não tem material nenhum, tá? Então a localização do centro desse furo é indicado por essas cotas, com cotas de posição. Já a cota E, essa cota que está aqui no meio do furo, define o diâmetro do furo, tá? Então ela define o diâmetro do furo. A aprendizagem da cotagem, para facilitar nosso estudo, pode ser dividida em 3 aspectos fundamentais. Esse assunto pode tanto ser encontrado no livro do Arlindo Silva como na apostila do professor Marco Rossi. Então nós temos aqui os elementos da cotagem, seleção das cotas para inscrever nos desenhos e o posicionamento das cotas. Quem são os elementos de cotagem? Os elementos de cotagem são a cota em si. Aqui, por exemplo, é um número. A cota é um número, tá? A seta. Aqui a seta é um elemento da cotagem. A linha de cota é essa linha que une as setas. E a linha de chamada é essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, que sai do objeto e vem para fora do objeto. Então esses são os elementos de cotagem. Para engenharia mecânica, normalmente se usa uma setinha aqui no final, toda preenchida, tá? Ou essa daqui, ou essa daqui. Mas a mais comum que se usa é essa daqui. Para engenharia civil, tá? Nós vamos ver ali na frente, ao invés de usar uma setinha, a gente usa uma linha em diagonal, 45 graus da horizontal, ou uma bolinha como essa daqui, tá? Um círculo todo preenchido, tá? Como esse daqui. Bom, algumas recomendações que a gente vai estar fazendo, tá? Então a primeira, a seta, a respeito da seta. A seta sempre vai tocar a linha que a gente chama a linha de chamada, essa linha aqui. Ela sempre vai tocar. A cota. A cota que está marcada aqui, ela vai estar sempre acima da linha de cota. E ela não vai tocar, ela vai ficar, por exemplo, vocês podem deixar 1 milímetro de distância aí da cota, né, para a linha de cota. Outra coisa, a linha de chamada, essa linha aqui, tá? Ela ultrapassa a seta numa distância, vocês estão vendo aqui, ó, ultrapassa mais ou menos 2 milímetros essa distância. Outra coisa, a linha de chamada, ela não toca a linha do objeto. Então essa aqui, ó, são as linhas do objeto. Você vai ver que tem um espacinho aqui, tá? Você pode deixar 1 milímetro entre a linha de chamada e a linha do objeto. Então ela não toca essa linha de contorno. E a cota sempre vai estar à esquerda da linha de cota. Então, você está vendo aqui, o número está à esquerda, não à direita. Tá? Em relação às linhas de cota ainda, tá? A espessura da linha de cota, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, com uma lapiseira de 3 milímetros. Tá? A cota ou a dimensão, ela vai ter também o número que você vai traçar aqui, você pode fazer com uma lapiseira de 5 milímetros. Se você não tiver uma lapiseira de 3, você faz com uma lapiseira de 5, tá? O limite da cota, a espessura, tá? De 5 milímetros também. Você vai ver que ela é um pouco mais grossa que a linha de chamada, tá? Ou a linha de cota. Então você pode fazer ela com uma de 0,7, uma lapiseira. Tá? A linha auxiliar você vai fazer com uma espessura de 3 milímetros. Tá? Como a gente não tem, vai ser com a de 5 milímetros mesmo a lapiseira.
Bom, em relação aos elementos de cotagem, tá? As linhas de chamada, tá? Que são essas linhas aqui, elas vão ser perpendicular às linhas de cota, tá? Aqui parece que o desenho não saiu do jeito que eu queria, né? Então aqui tem uma linha de cota, tá? Tem uma linha de cota aqui. Então essa linha é perpendicular à linha de chamada. As setas nas extremidades da linha de cota, essas setas aqui, elas vão indicar o início da medida e o final da medida. Tem o início, tem o fim. As linhas de contorno do desenho podem ser utilizadas como linhas de chamada. Então, por exemplo, aqui, o contorno do objeto, tá? Ele está limitado aqui, então você vai erguer uma linha de chamada. Esse lado, você não precisa colocar uma linha de chamada aqui. Já tem a linha do desenho, então você usa essa linha como se fosse uma linha de chamada. Nem desenha nada aqui, só coloca a cota, setinha ligando e já era. Tá? Aqui, por exemplo, ó, você não precisou fazer uma linha de chamada, só colocou a linha de cota. Ok, essa parte que a gente já falou, né? Nas cotagens horizontais, tá? O número que representa a medida, nesse caso esse número, ele vai ser escrito no meio e acima da linha de cota. Então eu não vou colocar 35 aqui, pessoal. Não vou colocar 35 aqui, vou colocar no meio. E não vou colocar abaixo, vou colocar acima dessa linha de cota, tá? Só que a gente não vai se apoiar nela, tá? Como a gente falou ali atrás. Quais são as medidas da seta, tá? Para a linha de cota? Então, normalmente, tá? A gente vai usar essa seta preenchida. Então, se você, por exemplo, fizer a distância da seta aqui com 3 milímetros, então ela vai ter de espessura 1 milímetro. É sempre a proporção de 1 para 3. 1 para 3, tá? E aí, normalmente a altura do número que você coloca a cota aqui, ela é praticamente a mesma que o comprimento da seta, no caso 3 milímetros, tá? Então, mais ou menos isso que a gente segue, tá? As linhas de chamada. As linhas de chamada, nesse caso aqui, ó, tem essa distânciazinha. Essa linha tem a distância da linha de contorno. Essa distância nós vamos deixar sempre 1 milímetro, tá? Tanto para um aqui quanto para outro, sempre 1 milímetro. As linhas de cotas, elas vão ser paralelas às linhas das medidas. Então, por exemplo, aqui eu estou medindo essa parte. A linha de cota vai ser paralela a ela. Não vou pegar uma linha de cota que é diagonal, tá? Aqui é o seguinte, aqui a medida, no caso 18, ela cabe certinho nesse espaço. Mas quando nós temos um espaço reduzido como esse, tá, nós podemos colocar o círculo preenchido ao invés das setas, tá? Porque a distância aqui é pequena. Mas a recomendação é que ou você usa somente setas, tá? Ou somente círculos, ou somente aqueles traços que a gente mostrou. Você não vai misturar coisas. Ou setas, usa tudo seta, ou usa todo círculo preenchido, ou usa todos os traços, tá? Aqui nós temos um exemplo. Então, por exemplo, se a cota ela não cabe, o número 5 não cabe aqui dentro, o que você pode fazer? Você traz, coloca as setas de fora para dentro, como está aqui, tá? E coloca o número fora indicado. Esse aqui é o mesmo caso. O número não cabe aqui dentro. Você traz, coloca as setas de fora para dentro e coloca o número aqui. Nesse caso, o número nem consegue, é muito pequeno para o número entrar aqui. Então, o que você faz? Ou você pode puxar uma setinha para fora,
ou indicar a seta como está aqui, tá? Então aqui temos outros exemplos, ó, tá? Esses cabem certinho aqui, né? Tá bom? Alguns símbolos que nós vamos utilizar, né? Uma superfície esférica como essa daqui, ó, que a gente está vendo, então eu tenho símbolos especiais, né? Então, ó, diâmetro esférico, então eu coloco o S e o símbolo do diâmetro e o diâmetro que essa superfície esférica contém. Essa superfície aqui, ela já é quadrada, então eu coloco aqui, ó, o símbolo quadrado e a dimensão dos lados. Já essa aqui é um diâmetro, esse diâmetro usa esse símbolo. Para raios, nós vamos colocar o R aqui e a dimensão atrás, tá? Pois bem, como é agora a seleção das cotas a inscrever nos desenhos? Existem uma infinidade de regras que nós vamos ter que seguir, tá? Uma delas é a seguinte: as cotas indicadas nos desenhos são sempre as cotas reais do objeto. Então, a cota que aparece aqui, por exemplo, essa medida, são as medidas do objeto real, em seu tamanho real. Tá? Se isso aqui for milímetros, essa parte do objeto tem 28 milímetros. Se você vier com a régua aqui e medir esse espaço, não vai dar 28 milímetros, é muito menor. Por quê? Porque nós reduzimos o objeto. Mas, na realidade, nós temos que indicar aqui a numeração do que realmente o objeto é, tá? Número 2, cor dos caracteres, tá? Então, nós vamos sempre utilizar, como vocês estão vendo aqui, ó, a cor da cota vai ser sempre preta, tá, pessoal? Nós não vamos usar amarelo, azul. Nos softwares que a gente vai trabalhar, é claro que lá é diferente, porque a gente está usando algumas ferramentas diferentes, a gente consegue lá colocar cores, tá? Mas no desenho final, a gente sempre vai usar cor preta para cotas. Então, em relação à dimensão dos caracteres, tá? Então, como a gente falou, as cotas têm que ser apresentadas em alguma dimensão adequada para que a leitura seja totalmente legível, né, da numeração das cotas. Em alguns programas de CAD que a gente vai utilizar, isso é feito automaticamente e você consegue formatar essa medida de acordo com o seu desejo, né, e seguindo as normas, tá? Não pode ser omitida nenhuma cota necessária para a definição de um objeto, de uma peça, tá? Então toda a cota que aparecer, toda peça que aparecer, ela tem que conter a cota, porque ela vai ser produzida. Se você não colocar uma das cotas, por exemplo essa daqui, você não vai saber, por exemplo, onde está o furo. Então toda cota necessária, toda cota necessária não deve ser omitida, tá? Os elementos devem ser cotados preferencialmente à vista que dá mais informação em relação à sua forma. Então, por exemplo, eu tenho essa peça aqui vista numa posição, eu vejo que ela forma um L aqui. E aqui, ó, no meio, nós temos um furo, tá? Se eu virar a peça, tá? Estiver observando de cima para baixo, por exemplo, eu vou ver, por exemplo, isso daqui. Eu compreendo a peça da mesma maneira que eu compreendo desse ponto de vista? Não. Então a melhor vista que me dá mais informação da peça é essa, tá? Então eu vou começar a cotar a peça por aqui, porque essa é a vista preferencial e não por aqui. Então essa cotagem eu vou evitar, eu vou cotar essa dessa forma, tá? Que tem a vista preferencial. Onde me fornecerem mais informações do ponto de vista da peça, é por lá que eu vou começar a cotar. A vista mais completa é por lá que eu vou começar a cotar. Devem ser evitados, sempre que possível, cruzamentos de linhas de cota. Então aqui, por exemplo, ó, veio uma pessoa e cotou isso aqui. Aí veio outra pessoa e cotou aqui. O que está acontecendo? Você está cruzando uma linha de chamada
com uma linha de cota. Então você não vai fazer isso nunca. Outra coisa, a linha de cota, tá? Você não vai deixar ela posicionada sobre uma linha de contorno, como está aqui, ó. Não vai fazer isso. Então, como que seria o procedimento? Você deixa essa cota que é maior mais externa e a menor um pouco mais interna, tá? Então, esse é um procedimento que a gente usa. Devemos evitar que as linhas de cota sejam cruzadas, né? Então, para que você evite o cruzamento de cota, aqui você poderia colocar essa medida aqui dentro e a outra aqui fora. Você não vai cruzar uma com a outra. As cotas devem ser localizadas preferencialmente fora do contorno das peças, tá? Às vezes, tá? Como no caso de furos, esse é o caso aqui, a gente pode cotar dessa forma que está aqui, ó, vocês estão vendo, uma seta para dentro, outra para dentro e uma linha de cota aqui, passando pelo centro do furo. Aí você coloca o valor da cota aqui. Então ela está dentro da peça. Esse é um caso isolado que você pode utilizar dentro da peça. Agora os outros casos, ó, fora da peça, fora da peça, fora da peça, fora da peça, ok? As cotas devem ser localizadas o mais próximo possível do detalhe a cotar. Então aqui, ó, você não vai cotar, por exemplo, essa peça e jogar a cota lá para cima, tá? A gente vai respeitar uma certa distância aqui, ó, tá? Da linha de contorno para a linha de cota, deixando essa distância sendo sempre respeitada. Aqui eu não vou jogar o diâmetro muito longe, eu vou colocar ela um pouco mais perto, tá? Próximo, cada elemento deve ser cotado apenas uma vez, independente do número de vistas da peça. Aqui, pessoal, temos uma vista da peça e aqui a outra vista da peça, tá? Nessas duas vistas, veja só, nessa vista eu cotei 60 aqui e na outra vista eu cotei 60, ou seja, ela está se repetindo aqui, não precisa essa daqui. Ou eu coto aqui e tiro a de baixo, ou eu coto a de baixo e tiro a de cima, tá? Outro exemplo é essa daqui, ó, de 20, é o diâmetro do furo. Aí eu coloquei o diâmetro do furo novamente aqui, então exclui essa daqui, não precisa, tá? As cotas devem ser posicionadas sobre a linha de cota, tá? Paralelas a esta, tá? Preferencialmente no ponto médio, tá? Então seria isso aqui, ó. Ela vai ser colocada no ponto médio da cota. Na horizontal e na vertical também, ponto médio. Ela sempre vai estar do lado esquerdo da linha de cota e não desse lado, né? Ela vai sempre estar do lado de cima, ela acompanha a linha, tá vendo? Mas existe uma alternativa, tá? Ou você usa tudo dessa forma, ou você traz e usa dessa forma aqui, ó. Tá? Você interrompe a linha de cota e coloca um número aqui, certo? Então, cotas verticais, ela vai estar sempre à esquerda acompanhando a linha. Tá? Como o exemplo que a gente deu ali, outros exemplos aqui. Os algarismos da cota não devem ficar sobrepostos ou separados com nenhum outro detalhe do desenho, tá? Seja aresta, eixo, etc. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu ver. Aqui. Está aqui. Isso aqui. Então tá. Veja, eu não vou colocar esse número em cima da linha de centro aqui. O que eu vou fazer? Vou jogar um pouco o número para a lateral. Assim fica ok para mim. Tá bom? Num desenho devem ser usadas sempre as mesmas unidades, tá? Em geral, a gente usa em milímetros. Isso aqui mais para mecânica. Se a gente for para engenharia civil, a gente vai usar em metros, por exemplo, arquitetura em metros. As unidades não são indicadas nas cotas, tá? Podendo ser indicadas no campo apropriado da legenda, de forma a evitar más interpretações, tá? Muito bem.
As cotas podem ser indicadas junto a uma das setas e a linha de cota interrompida, de modo a evitar linhas de cota longas ou eventuais cruzamentos de linhas, como esse exemplo aqui, ó. Eu posso, por exemplo, puxar uma linha de chamada aqui e trazer uma seta aqui e colocar o diâmetro. Isso aqui, pessoal, é uma peça circular, tá? Então, nesse caso específico, eu consigo cotar desse jeito, tá? Para evitar cruzamento de cotas, tá? Quando o espaço necessário para a cota não é suficiente, então a gente faz, a gente falou lá em cima, né? Nós podemos, por exemplo, puxar aqui uma linha como essa, que não cabe, e a gente cota dessa forma. Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho, nós vamos dar mais alguns exemplos, né, de espaçamento aí, espaços alternativos, né, dimensões menores, tá? Posição e orientação de cotas, tá? Posição e orientação de cotas. Aqui, por exemplo, ó, nós não vamos cotar o número 30 desse jeito, tá? A gente viu que isso aqui não pode ser feito e nem inverter o número 30 aqui, tá? Isso não pode ser feito. Para posicionamento de cotas aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho esse furo aqui dentro, que é retangular, e eu preciso pegar essa cota aqui, tá? Colocar uma cota aqui. O que acontece? A linha de chamada, ela vem para fora da peça e você não pode interromper como ele fez aqui, ó. Ela tem que ser contínua, tá? A linha de chamada. Então isso não pode acontecer sem interrupções. As horizontais sempre acima da linha de cota, como essa daqui, e as verticais sempre à esquerda da linha de cota, como a gente mostrou anteriormente, tá? Outro exemplo aqui. Cotas oblíquas, como essas daqui, ó, tá? Quando você tem inclinações, o que você faz? Você acompanha a linha de cota, como ele está fazendo aqui, tá vendo? Desse jeito. Quando tiver zona sombreada como essa, a norma ISO 129, ela diz que não é recomendado você cotar aqui dentro, tá? Então você procura sempre cotar de uma outra forma, sem ser isso daqui, tá? Cotas angulares, tá? Cotas angulares. Então, para ângulos, nós vamos cotar desse jeito, tá? Da forma que está aqui. Aqui, por exemplo, uma inclinação, tá? Você vai cotar dessa forma. Aqui, dessa forma. Você pode cotar dessas formas que estão aqui. Normalmente, para projetos de engenharia civil, você usa a seguinte forma: em vez de colocar uma angulação aqui, você pode colocar um triângulo do jeito que está aqui, ó, tá? Esse lado subiu 1 metro e para lá 1,5 metro, tá? Então isso aqui é uma forma de representar para engenharia civil arquitetura. Aqui temos 1 metro por 4 metros de inclinação. Então, uma outra forma. Então, para cotagem, por exemplo, para prismas retangulares, a gente pode cotar dessa forma, embaixo aqui, na lateral, mas nós sempre vamos preferir colocar as cotas, por exemplo, primeiro em cima e do lado esquerdo. Se não tiver jeito, a gente traz para baixo e para o lado direito, tá? Diâmetros, a gente sempre vai procurar cotar desse jeito, ó. Se for para furos, tá? Nós vamos colocar o símbolo do diâmetro aqui. Você pode fazer esse desenho com a seta, tá? E colocar a linha de cota aqui. Bom, existem dois tipos de cotas que a gente pode dividir, que é a cota de localização ou posição. Então, ela vai funcionar como localizar um objeto na peça. Então, nesse caso aqui é um furo. Então, nós vamos localizar esse furo por essa extremidade do objeto, tá? Então,
aqui, por exemplo, a gente tem essa extremidade, está localizando esse furo. Ou o furo circular aqui está sendo localizado por essas duas cotas. Tá? Então, essa é a cota de localização ou de posição. Cotas de tamanho ou de forma vão indicar o tamanho do objeto. Então, essa é uma cota que indica o tamanho, essa é o tamanho do objeto, certo? Cotagem de elementos. Para cotagem de elementos, nós temos aqui um monte de exemplos aí de formas diferenciadas de geométricas, né? Então aqui, por exemplo, temos a altura de 40 milímetros, por exemplo, aqui de 40 por 20, então nós podemos cotar todos dessa forma. Tá? São exemplos aí. Cotagem em arcos agora, tá? Aqui nós temos essa peça, por exemplo, que ela forma um arco. Então, para cotagem de arco de circunferência, nesse caso esse arco é muito grande, então o que acontece com o centro do arco? Ele está muito distante, tá? Então esse ponto aqui, ó, do centro do arco está muito distante. Então a gente só vai representar isso. Nesse caso, o centro do arco está representado no eixo de simetria, a linha de simetria da peça. E o raio foi representado por uma linha quebrada, que a gente pode utilizar uma linha quebrada aqui para representar o raio. Então, essa medida aqui não tem 90 de raio, isso aqui é só uma representação para a gente simplificar a cotagem de arcos. Aqui é um outro exemplo de cotagem de arco, tá? Também ela está quebrada a linha aqui, tá? Para simplificar. O eixo de simetria está aqui, mas o centro do arco está deslocado de 12 milímetros aqui. Então essa é uma outra forma de representação. No caso de uma peça como essa, tá? Ela tem um raio. Isso aqui poderia ser uma construção civil de uma abóbada. Uma igreja, por exemplo, ela tem um raio interno, tá, de 18 e um raio externo de 115. A gente sabe que é uma circunferência por ter uma parte esférica, por ter o raio aqui e por ter escrito aqui ESF, né? E aqui seguido o valor do raio. Então isso é uma outra forma da gente mostrar uma cota, tá, esférica. Quando o raio é muito grande, você não sabe onde está o centro dele, o que você faz é imaginar que ele está num ponto infinito ali e tentar colocar uma representação, como esse é o caso aqui. Aí você coloca o R de raio e a dimensão aqui. E a cota, a linha de cota do raio aqui. Raios menores fica dessa forma. Esse aqui. E raios que não tem, esse raio é muito grande, né? A gente pode representar dessa forma, com uma linha quebrada. Então essa é uma outra representação. Aqui nós temos outras dimensões, tá? De raios, outras cotagens. Então todas elas que são arcos como esse, a gente pode representar sempre com o R na frente, o valor do raio, a linha de cota aqui, você vai ligar ao ponto central. Ou você pode indicar dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma. Então fica a critério de cada um aí. Você nunca vai cotar, por exemplo, dessa forma. Tá? Uma seta de dois. É sempre com uma seta de dentro para fora, por exemplo, não um ponto central aqui, como esses casos aqui. Outra forma é para dois raios concêntricos, por exemplo, uma peça com dois raios, você pode cotar a parte interna primeiro e cruzar essa linha aqui. Nesse caso, você pode fazer isso, tá? Para círculos concêntricos.
Ou você pode fazer dessa forma também, se precisar. Essa daqui, nós temos 3 raios, né? 1, 2 e 3. Então o terceiro raio você tira fora do desenho, os outros 2 você deixa dentro. Aqui então temos exemplos de cotagem de raios, né? Aqui, 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 aqui e aqui. Aqui esse elemento, né? Então uma das vistas indicado aqui e a vista superior. Então o que foi feito aqui, né? Nós temos um diâmetro, por exemplo, da parte mais superior. Aí nós temos esse outro raio, poderia até colocar um raio aqui, né? Outro raio aqui. Então outra forma de cotar, né? Cotagem em série, tá? Então você pode organizar as cotas num desenho de acordo com o método de fabricação da peça ou do objeto, né? Então o que ele fez aqui, ó, 150, 20, ele alinhou todas em série, tá? Você vê que está numa linha só, tá? Ou você pode cotar em paralelo, ó. Você põe uma referência aqui, você vem cotando essa primeiro, essa. Você vê que a cota maior sempre fica para fora, pessoal, a menor para dentro e a intermediária aqui. Se você não fizer isso, você vai cruzar as linhas de cota e isso não pode. Ainda a cotagem em paralelo, né? Por exemplo, para peças de diametrais, você evita, por exemplo, você pode até deixar dessa forma, né? Aqui tem um diâmetro, aqui tem um outro diâmetro, aqui outro diâmetro, mas você sempre é preferível tirar dessa linha do centro aqui, trazer para o lado as cotas, tá? Aqui a gente tem alguns outros exemplos de cotagem, tá? Essa aqui de posição, por exemplo, furo, posição do furo central. Você consegue cotar da linha de centro, ó, você puxa para a linha de contorno. Aqui, referências, né? Então eu referencio a minha cota aqui, eu puxo para o 100, aqui eu tenho, não preciso colocar uma outra seta aqui, ela tá tudo puxando da referência, tá? Aí vem uma outra aqui, 200, uma outra 300. Isso aqui é utilizado para cotas onde você tem uma limitação do espaço. Tá? Aqui é um outro exemplo, essa é a referência. Ou você pode cotar dessa forma, 0, 19, 35, 47. Isso aqui é mais voltado para peças, pessoal, tá? Então essa é a referência, ó, como vocês estão vendo. Tá? A partir da referência ele vem trazendo as cotas, tá? E aqui os diâmetros, ó. Aqui, cotagem em paralelo com linhas de cotas sobrepostas, localização de furos. Então você pode usar referências aqui, ó, para localização de furos com diâmetros diferentes. É uma peça toda perfurada, tá? Aqui uma outra. Esse sistema de cotagem, ele coloca uma origem aqui, x e y. Ele constrói uma tabela com o número do furo, com a sua posição x e y e o seu diâmetro, tá? Então você pode também fazer isso. Para peças circulares, tá? Esse exemplo aqui é um pouco mais complexo, né? Então, como os ângulos são os mesmos nessa peça e entre os ângulos você tem os furos, o que você faz? Para não ficar poluindo o desenho com todos esses ângulos, o que você faz? Você coloca apenas 2 furos aqui, tá? Põe um tracinho em cada parte onde vai ficar os furos, porque ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos, né? Mas para não ficar enchendo o desenho, você puxa uma seta aqui e coloca 6 furos, tá? Você coloca só 2 furos aqui, 6 furos de diâmetro 5 milímetros. Cada furo tem uma distância de 60 graus, totalizando 360. É uma forma de representação de peças, por exemplo.
cotas, uma observação que a gente tem que fazer aqui, você procura não colocar essa linha de cota aqui, ó, porque ela se alinha com a linha do contorno e fica difícil de você ler isso aqui. Então puxa ela para cima e coloca a cota aqui para cima, tá? É uma observação a ser feita. Você não vai colocar linhas de chamada onde aparecem linhas invisíveis. Isso é uma linha invisível. Linhas pontilhadas são invisíveis, então você não vai cotar com essas linhas invisíveis. Nunca faça isso, tá? Aqui, por exemplo, eu posso usar a linha de centro para sair uma linha de chamada. Eu posso fazer isso, tá? Mas você não pode, por exemplo, usar linhas de centro e cotar as duas linhas de centro aqui com a linha de cota, como está aqui. Eu poderia puxar linhas de chamada aqui e cotar, não teria problema, como esse é o caso aqui de baixo. Mas cotar direto, como está aqui, você não pode. Então, arestas, eixos, né, linha de centro, não podem ser usados como linhas de cota, tá? Como esse caso aqui. Mas você pode usar como linha de chamada. Nesse caso aqui, ó, uma linha de chamada saiu passando pela linha de centro. Então esse caso está ok. Alguns erros que a gente comete, né? Então, tentar não cotar dentro da peça, não cote à direita da linha de cota, não cote abaixo da linha de cota. Nesse caso, não cote à direita da linha de cota, sempre à esquerda. Preferencialmente você vai cotar em cima, tá? Não vai cotar embaixo. Se não tiver jeito, você cota embaixo. Não vai cotar com linhas invisíveis, esse é o caso, tá? Linhas invisíveis. Não cruzar linhas de cota, tá? Então aqui não pode. Aqui para arco de circunferência, né? Que a gente falou lá em cima algumas, né? Então, para diâmetro, por exemplo, você cota assim, ou você pode cotar desse jeito. Se quiser colocar diâmetro aqui também pode. Diâmetro, desse jeito. Diâmetro, cotagem de diâmetro, cotagem de raios, cotagens de raios sem indicação de centro, com centro indicado, distância entre centros, pessoal, como esse exemplo aqui, ó, eu puxei uma linha de chamada aqui e fiz a indicação da minha cota. Esse exemplo é bom para falar que as cotas menores vêm mais próximos do objeto, as cotas maiores mais afastadas. Cotas em ângulos e chanfros, isso aqui é um chanfro, certo? É um chanfro. Como que eu coto? Você vai colocar a medida do chanfro desse lado e o ângulo aqui. A medida desse lado e o ângulo aqui. Às vezes, você vai colocar só o ângulo. E a medida aqui, por exemplo. O ângulo aqui e a medida. Às vezes, acontece que o chanfro ele tem 10 lados. 10 de lado aqui, 10 de lado aqui. Então, basta você colocar a medida assim, 10 por 10. Esse aqui tem 20 por 20. Então, 20 por 20. Esse aqui, ele tem um ângulo de 45 graus aqui. E tem uma medida de 20, então você cota a medida e o ângulo aqui do lado, então 20 por 5, então 20 por 45. Se você tiver um objeto como esse, tá, tem vários furos, então o primeiro furo tem distância de 6, os outros são 1, 2, 3, 4 furos por, você coloca X aqui, né, 4 por 15, que vai dar 60, tá? Então você pode indicar dessa forma a cotagem.
Muito bem, essa primeira parte aqui, a gente falou de cotas básicas, nós explicamos cotas também para engenharia mecânica, algumas cotas dá para você utilizar a ideia para engenharia civil, mas a gente tem alguns detalhamentos para engenharia civil. Então, baseando-se na apostila da professora Janine Gomes e Aline Fernandes, para a cotagem de engenharia civil e arquitetura, nós vamos falar um pouco da cotagem para engenharia civil, tá? Então, os slides aqui partem da professora Janine Gomes, né, Aline, e o professor Marco Rossi, algumas da apostila do professor. Então, por exemplo, para engenharia civil, nós vamos utilizar mais esse sistema de cotagem, né? Nós não vamos usar setas aqui, nós vamos usar esse traço. Então você vai colocar a cota aqui, vai fazer a linha de chamada do objeto, da residência, por exemplo, vai deixar dessa forma, tá? Todas as cotas vão ficar desse jeito. Aqui, exemplo, por exemplo, nós temos uma janela, por exemplo, você vai ter a medida de 120, fazer as medidas, colocar as medidas dessa forma, tá? Então, nós percebemos o seguinte aqui, tá? Que na indicação, ao invés de colocar setas aqui, nós vamos colocar esses traços, o traço vai ter ângulo de 45, tá vendo? Mas se você não quiser usar traço, você pode usar o que? O famoso ponto, tá? Ou ponto ou traço. Os dois são usados para engenharia civil. O traço vai ser mais escuro que a linha, então aqui a linha de cota ela é mais fina que a linha do traço. Você sempre vai usar um sentido único, tá? Você não vai fazer um traço aqui e o outro traço para lá. Não, o sentido que você escolher do traço vai ficar sempre no mesmo sentido. Tá vendo? Todos na diagonal para baixo. Para cá. Agora se for assim, ó, você vai indicar para cá. E o espaçamento entre as linhas de cotas, tá vendo? Que é sempre uniforme. Você não vai usar uma cota lá atrás, outra aqui. Sempre uniforme. Nós vamos deixar mais ou menos 2 milímetros a linha de chamada que passar da setinha, tá? Essa distância. Da base, que é a linha de contorno, até a linha de cota, nós vamos deixar 7 milímetros, tá? Aqui a linha de referência nossa, que vai ser fina, vai ser uma linha de chamada. Essa linha do traço vai ter 45 graus, como a gente falou. Para traçar a nossa medida, nós vamos precisar traçar uma linha mais clarinha, só para a gente ter uma noção de altura, né? Que é uma linha de pauta, né? Tudo bem? Essa é a linha de cota. O traço aqui, ó, que a gente vai usar, o limite vai ser de 5 milímetros. O traço que passar aqui vai ser de 2,5, certo? Bom, desculpa o desenho tá um pouco distorcido, mas acho que dá para ter uma noção. As linhas que limitam as cotas, tá? As linhas de chamada, tá? Então aqui, por exemplo, ó, tem uma linha de chamada, uma linha de chamada, essas duas linhas. Elas, nesse caso aqui, elas estão tocando a linha do desenho, que é o contorno. Então se aqui é uma parede, por exemplo, essa linha de chamada está tocando aqui. E isso a gente não quer. O que a gente quer é uma distância aqui entre as linhas de chamada e as paredes. Que distância que é essa? Nós podemos deixar aqui, podemos deixar 1 milímetro, né, que a gente falou lá em cima. Entre as linhas de cota, deverá existir alguma separação significativa, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma linha de cota, aqui tem outra. Essa distância aqui, por exemplo, é respeitada, tá vendo? Já essa distância, ela é muito próxima, ó, tá vendo? Uma linha de cota com a de baixo, o número está apertado, então isso a gente não quer, certo?
cruzamento de linhas de notações. Então, vamos supor que eu vou fazer uma anotação aqui, escrever alguma coisa e falar que isso aqui é uma janela. Eu não vou cruzar essa linha de notação com a cota. Eu vou preferir isso aqui, colocar a anotação para dentro e a cota aqui. Tá? Então, isso a gente não quer. Aqui a gente tem um exemplo feito no computador, por exemplo. Temos a porta, temos uma outra porta e uma janela aqui, por exemplo. As cotas estão colocadas, está vendo? Ó, de acordo com o tamanho. Essa cota ela pode ficar para fora, porque ela é muito pequena. Essa cota é 75, 80 e assim por diante. É assim que a gente vai fazer nossos trabalhos no computador. Aqui, um lado lateral, exemplos, as janelas. Aqui um detalhe de uma planta, por exemplo, tá? Desse livro aqui, ó, desenho básico, desenho arquitetônico básico. Então a cota esquerda, a cota sempre vai estar à esquerda da linha de chamada. Lembre-se, a linha de chamada com o ângulo aqui, tá vendo? As medidas, ok? A cota sempre acima da linha de cota. Aqui a cota não coube nesse espaço, então eu joguei para fora. Nesse caso está errado, né, pessoal? Porque a linha de cota está do lado direito. Ela sempre tem que estar aqui. Aqui está errado também. Se a cota for interna, tá? Num sistema de anteprojeto, pode ser escritas apoiadas sobre as linhas de cotas, tá? Ou sobre as paredes. Então aqui ele apoiou sobre a parede, um exemplo, e aqui interno. Algumas observações. As normas de cotagem para arquitetura são semelhantes adotadas no desenho técnico, tá? Algumas diferenças práticas e usuais acontecem. No desenho de arquitetônico, né, para engenharia civil também, a gente usa mais a unidade de metro. Na engenharia mecânica a gente usa milímetro. Todas as cotas parciais são obrigatórias, tá? Incluindo as cotas totais. Nas cotas internas dos ambientes, pode-se suprimir as linhas de cota de extensão para aprovação de projetos de arquitetura. Aqui vamos dar um exemplo, né, de cotagem, ó, de uma janela, cotagem de uma porta, tá? Olha como que é o sistema. E a gente finaliza a aula, essa aula de cotagem. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.